Eu me recuso, há muitos anos já no Brasil, a ver a nossa sociedade reduzida a essa disputa miúda, mesquinha e crescentemente odienta e violenta que pretende nos repartir entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nesta redução. E esta redução está fazendo um mal absolutamente grave e extraordinário a nós, porque o problema brasileiro, se há precedentes, eu também concordo que a história brasileira é uma história de rupturas, de autoritarismo, de violência, não é uma história legal, como a gente costuma dizer na cantina da universidade, é uma história difícil. Portanto, estamos vivendo um ciclo, porém, esse tem tal componente de complexidade social, econômica, cultural, paradigmática mesmo, que é possível que nós afirmemos que esta é, sem rival, uma das maiores da história do Brasil. E a saída disso nos obrigará a uma construção plural. Nós precisamos reunir pessoas que pensam diferente, chocar essas diferenças em direção a uma dialética, a uma síntese, porque não há como sairmos dessa absolutamente intrincada situação dessa forma. Então, eu me recusando a ver o Brasil dividido assim, tão mesquinhamente, e não cabe a nossa maravilha e a nossa complexidade nessa miudice odienta, entre coxinhas e mortadelas, eu tenho um pedido aos auditórios que me permitam fazer uma viagem rápida ao refúgio que a história nos dá. Que a história, ela nos permite um olhar, nunca é neutro, mas nos permite um olhar um pouco mais distanciado das paixões do dia a dia. E aí eu estou procurando fixar um ponto na história, que é o ano de 1980. Claro que os ciclos históricos não acontecem assim, numa data própria, a gente arbitra aquela data como simbólica, né, como a Revolução Francesa está datada, né, mas é uma construção mais complexa. No Brasil, em 1980, eu arbitro que nós ali encerramos um ciclo histórico de um modelo de desenvolvimento que vale a pena frequentarmos, ainda que resumidamente, sendo um assunto um pouco mais complexo, que merece uma reflexão mais dedicada. O Brasil, em 1980, encerra o que nós convencionamos chamar de modelo nacional desenvolvimentista. E a esse modelo, nós devemos o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal, e à exaustão desse modelo, nós devemos o gravíssimo desafio que tem nos frustrado ciclicamente ao longo dos últimos anos modernos da nossa vida. A geração de vocês, né, vê mais os escombros desta velha ordem e a impotência, a incapacidade com que a inteligência nacional, a inteligência política do país compreende o problema e dá caminhos a uma equação estrutural que eu acredito, tentarei demonstrar para vocês, é do que se trata. Vamos remontar então a esse velho modelo nacional desenvolvimentista. O pioneirismo disso tem a ver com ideologia. Ideologia, ainda que esforçadamente traduzida em alguma ciência, né? O mundo conheceu uma fórmula de economia política entre a confrontação do estatismo radical, do marxismo-leninismo, e o liberalismo radical de um Adam Smith lido superficialmente. O mundo conheceu, às tantas, uma espécie de sincretismo, ou uma tentativa de tirar o bom de cada lado. Estou eu resumindo aqui para estudantes, com todo o perdão aos mestres e doutores que vão me criticar com toda razão pela superficialidade com que eu olho uma coisa mais complexa. Mas, basicamente, há um cérebro humano a quem se atribui a sistematização mais eloquente deste ideário de uma economia mista, que envolve uma presença de um Estado empoderado, forte, e uma interação com uma iniciativa privada também dinâmica, ativa, progressista, com a instantânea, digo eu agora, presença de um centro acadêmico, de um movimento universitário que produz as respostas técnico-científicas da engenharia de desenvolvimento pactuada ou hegemonizada ciclicamente. É o Lord Keynes. Então, em 1929, houve uma gravíssima depressão nos Estados Unidos que pareceu o colapso do capitalismo. E ela talvez tenha sido, historicamente, a mais grave crise do capitalismo até 2008. E a fórmula com que a América do Norte enfrentou essa crise
e uma depressão profunda, né, que se instalou na sede do capitalismo mundial, nascente nos Estados Unidos, foi em cima dessa ideia keynesiana de um Estado vindo em socorro da economia para turbinar o motor estancado, o motor paralisado, o motor quebrado que o capitalismo solitário produziu. E foi tão extraordinário o experimento, tão rápido, tão veloz, tão consequente, que o mundo ficou impressionado. Vem o colapso da guerra e, de novo, nos escombros da guerra, é esta engenharia, né? De novo, simplificando, um Estado turbinado, energizado, se associa com o empreendedorismo privado, chama a universidade para dar as respostas técnico-científicas e produz verdadeiros e extraordinários milagres, sob o ponto de vista de desenvolvimento. Nós estamos falando agora da terra arrasada, literalmente, do continente europeu. Devastado pela guerra, toda a sua base física destruída, sua infraestrutura econômica dilapidada gravemente, e essa engenharia rapidamente, de uma forma absolutamente impressionante, recupera o continente europeu. O mesmo experimento se repete com o Plano Marshall. O mesmo experimento se reparte sob liderança do general MacArthur no Japão. O Japão teve 70 cidades destruídas. Nós conhecemos Hiroshima e Nagasaki pela indignidade da explosão de termonuclear, de 2 bombas atômicas, mas o Japão teve 70 cidades destruídas. Toda a sua base industrial, indústria de base siderúrgica, petroquímica, toda a sua infraestrutura devastados. E rapidamente, com esta engenharia, com este tipo de motor turbinado, o Japão volta rapidamente ao processo de produção e de desenvolvimento no mundo. Vendo isto, a elite brasileira do tempo, e agora nós já estamos falando da Revolução de 30 no Brasil, e na sequência, não é, do esforço de redemocratização, com a vitória, não é, dos valores da democracia liberal vitoriosa contra o episódio nazi-fascista, que a gente pensava que estava morto e está aí como um verdadeiro cadáver insepulto, né, querendo sair da sepultura, nós temos que pisar no pescoço dessa peste e botar isso de volta lá e aqui também, né? Mas enfim, eu acredito que isso é só um mau momento que vai passar. Mas o fato é que nós tropicalizamos esse modelo. E a ideia básica era o seguinte: vamos industrializar o Brasil. Sobre qual base econômica? O Brasil, em 1945, era absolutamente nada sob o ponto de vista econômico, me perdoe a radicalização. Nós éramos uma sociedade rural que vivia plantando para comer. E os excedentes nós extraímos na monocultura, do café aqui para baixo, da cana-de-açúcar lá para cima. Na sequência do escravismo renitente, mão de obra semi-escrava, agora pelas ondas de migração desesperada que o Brasil recebeu, nós tínhamos a nossa economia resumida a isto. Economia básica de subsistência, população 82% morava no campo, apenas 18% nas cidades, e os excedentes produziam uma burguesia rica, latifundiária, excedentes extraídos da cana-de-açúcar e do café. É nesse cenário que nós então resolvemos praticar tropicalizado o keynesianismo. Aqui tomou-se o nome de nacional-desenvolvimentismo, isso foi sistematizado logo mais por uma agência das Nações Unidas nascentes, na CEPAL, que é uma agência das Nações Unidas que existe no Chile, que é sediada no Chile. E a ideia básica, e eu não estou fazendo uma história passiva, estou tentando ajudá-los a compreendermos o momento presente e descobrirmos as pistas estruturais do desafio futuro do Brasil. E eu não tenho muita dúvida de que ele reside na compreensão dessa evolução histórica do Brasil, independentemente dos ciclos contemporâneos de paixões, né, que estão reduzidos a tal história de coxinhas e mortadelas. Pois bem, vamos industrializar o Brasil, era a ordem. Qual indústria? Ora, nós estávamos importando do estrangeiro, com certo volume, tais e quais produtos. Então fez-se ali um mapa, porque se o Brasil comprava com grande volume do estrangeiro, enxada, pá, picareta, que é um rudimento de metal mecânica, estava claro que cabia fazer nascer no Brasil uma fábrica de pá, picareta, enxada, não é? Que substituísse importações do estrangeiro, e isso exigia uma indústria de base, que era a aciaria que nós não tínhamos, e isso então produziu o mapa por onde o Brasil ia buscar o sonho da modernidade, que era, na data, hoje não é tanto mais, ainda segue sendo, mas não é tão gravemente, dramaticamente verdadeiro, como era na data o sonho da modernidade industrial. Então fizemos um mapa, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume,
era por onde nós tentaríamos fazer nascer uma indústria nacional brasileira, dado que o mercado parecia já estar revelado. Para que isso acontecesse, faz-se a primeira cruel pergunta, num tempo em que os políticos não pareciam gostar tanto de brincar de Deus como parecem hoje. A pergunta é, quem vai pagar esse negócio aí? Quanto custa esse negócio e de onde vem o dinheiro? Uma perguntinha danada de chata, né? Que os políticos, por regra, não gostam de refletir sobre isso. Na data, nós olhávamos para os capitais privados, lá como cá, eles eram dramaticamente exíguos. O Brasil tem uma tradição centenária de uma baixíssima formação bruta de capital. Isso é como os economistas chamam, o que sobra entre o que a gente produz de riqueza no ano e o que a gente consome. Essa sobra é o que nós, teoricamente, teríamos para investir, para fazer a roda do ano que vem girar. E isso os economistas chamam de formação bruta de capital. Então, repare bem, na data, era ridículo o volume de capital privado que existia no Brasil, e mais que isso, arisco politicamente a novidade. Mais do que arisco, violento contra a novidade. Porque a novidade parecia, como de fato aconteceu, desestabilizar o pacto de poder oligarca da República Velha. E aí, nasce daí, pelo atalho que nós, politicamente, para evitar os conflitos, não é, da tarefa de construir poupança do país, isso é uma tarefa, daqui a pouco a gente volta a refletir sobre isso, é uma tarefa de desenho institucional. Tem a ver com como é que o país desenha o seu modelo tributário, por exemplo. Então, como isso era explosivamente arriscado politicamente, tinha um enfrentamento ali que não parecia ser vencível, nós assumimos como premissa do nosso modelo de desenvolvimento, lição para os dias de hoje, que nós íamos atalhar o caminho, ou buscar um atalho no caminho de construir nossa própria poupança e fundaríamos o nosso modelo de desenvolvimento na criação de uma dívida. Ou seja, iríamos lastrear o nosso desenvolvimento, ele mesmo, o nosso modelo, na fundação de uma dívida externa. Nós íamos tomar dinheiro emprestado para financiar nossa estratégia de desenvolvimento. Na data, vale lembrar, para não parecer que era uma imprudência completa, os capitais financeiros eram profundamente diferentes do que são hoje. Eu andei pesquisando nesse esforço na América, quando eu saí para estudar o Brasil, de fora. O Brasil tomou créditos emprestados durante praticamente 3 décadas com a seguinte característica. A gente tomava $1 bilhão emprestado hoje, tínhamos 3 anos de carência para começar a pagar e tínhamos 12 anos para pagar em prestações o tal bilhão. Então pensaram, e o juro médio era de 3% ao ano. Quem vê hoje, por exemplo, se descontar uma duplicata em Ribeirão Preto a 2% ao mês, né, vê como isso era generoso. Né? Você tomava $1 bilhão emprestado a 3% ao ano, com 15 anos para pagar, 3 sem pagar nada e 12 de pagar em prestações, e abria uma companhia siderúrgica nacional, que 3 anos depois do bilhão empatado, o faturamento de um ano dela pagava o que ainda faltava 12 para pagar. Então danaram a tomar dinheiro emprestado e abrir Brás. Né? Telefone Brás, eletricidade Brás, petróleo Brás, aço Brás, estrada Brás, porque tinha que ter uma energia Brás, tinha que ter uma infraestrutura que viabilizasse esta lógica de desenvolvimento. Então, fizemos isso. Segunda variável, nós íamos replicar uma indústria que já tinha acontecido no mundo há algum tempo atrás. Portanto, nós tínhamos que ter uma premissa de que era possível sair 10, 15 anos atrasados atrás de produzir uma coisa que o mundo já produzia em bases industriais há 10, 15 anos atrás, e isto nos permitiria estar contemporâneo do mundo, mesmo que saíssemos atrasados 10, 15 anos, pelos próximos 10 anos. Ou seja, a premissa não refletida do modelo é que os ciclos tecnológicos se sucediam com grande lentidão. Quando Juscelino trouxe a indústria automobilística, ele trouxe a Volkswagen para cá, para São Paulo, para São Bernardo. E a linha de montagem era uma linha de montagem usada na Alemanha. Ele estimulou, eles pegaram a linha de montagem velha da Alemanha, desmontaram lá, trouxeram e montaram aqui. E montaram uma nova lá. Qual era a diferença? Basicamente nenhuma no produto. O Fusca que saía da linha de montagem de Munique era rigorosamente o mesmo Fusca que saía da linha de montagem de São Bernardo. Só que lá ele ganhou produtividade. Ele fazia 3 Fuscas por dia e aqui só fazia 1 por dia. Ora, mas qual é o problema? Não é? Também a escala do mercado brasileiro não era tão grande, perfeitamente. Vão danar a fazer
coisas saindo atrasadas do ponto de vista da indústria que nós queríamos replicar no Brasil, substituindo importações. Ainda para aperfeiçoar o modelo, pedindo desculpa mais uma vez por reduzir uma coisa que é um pouco mais complexa, mas esse voo aqui dá para o fim a que se destina a nossa reflexão de hoje, para entender especialmente por que o Brasil de hoje é consequência disso. Nós montamos uma espécie de redoma protecionista sobre o mercado doméstico brasileiro. Óbvio, porque eu não ia fazer nascer uma indústria sem escala, sem maturidade tecnológica, pisando no pé do exportador estrangeiro, ou seja, substituindo diretamente importações, se eu mal nascente essa indústria expusesse à competição global. Então, nós fechamos o mercado brasileiro, a ideia era que isso seria transitório, para que nascendo a indústria se encorpasse, virasse taludinha, a gente então desmontaria a proteção e passaríamos a competir de forma aberta. Bom, resumindo resumidamente, eis aí o nacional-desenvolvimentismo, keynesianismo tropicalizado à brasileira, à latino-americana. Vamos industrializar, substituindo importações, tomando dinheiro emprestado, saímos atrasados porque os ciclos tecnológicos são lentos e fechamos a nossa economia à competição do mundo para que essa indústria nasça, pelo menos por transição. Este modelo produziu a 15ª economia industrial do planeta. E eu gosto, especialmente diante de jovens, de mencionar esse dado, porque essa onda depressiva, e não faltam razões para a gente andar meio deprimido com o que está acontecendo no Brasil, especialmente sendo jovem, não corresponde à verdade da nossa história. Este país, quando organizou suas energias ao redor de uma coisa planejada, ou seja, de um projeto nacional de desenvolvimento, pode-se criticá-lo por este, por aquele ou por aquele outro ângulo, mas havia ali um projeto nacional que, executado, tirou o Brasil do nada e nos transformou na 15ª economia industrial do planeta. Ou seja, não há defeito genético na nação brasileira. É mentira que nós somos uma nação fracassada. Nós tínhamos, até chegar à China recentemente, o mais sofisticado e veloz experimento de desenvolvimento capitalista do mundo. Não é pouca coisa isso. Portanto, para o bem, esse modelo produziu a 15ª produção industrial absoluta do planeta. Porém, o Brasil que temos para o mal aí fora também é consequência deste modelo e da sua exaustão especialmente. Não da sua deliberação, sejamos justos, mas de algumas imprudências, de algumas imprevisibilidades. E eu não vou cansá-los com mais do que 2 exemplos. O Brasil que temos para o mal aí fora é consequência da exaustão desse modelo e da contradição e imprevisibilidade desse modelo. Por exemplo, lembra que quando nós começamos, 82% moravam no campo e apenas 18% moravam nas cidades? Pois bem, procurando o emprego industrial com salário alto e carteira assinada, em 30 anos, ou seja, 3 décadas, essa equação inverteu. 82% do povo veio às cidades do dia para a noite e o modelo não previu isso, e aí está a explicação do colapso urbano, que até hoje desafia as políticas públicas, seja a básica política de moradia, mas passa por todas as outras. O Estado não se efetiva num morro do Rio de Janeiro, numa favela de Fortaleza ou de São Paulo, porque não tem acesso. O baronato do crime se estabelece ali, porque, entre outras razões, nem sequer a viatura da polícia passa. E aí se estabelece um baronato que é um misto de terror e clientelismo, que explica um pouco essa violência banalizada que está matando jovens, negros, caboclos, pobres, pelos bairros das cidades brasileiras por aí afora. E, para citar outro exemplo, agora da imprevisibilidade, este país montou um modelo que, ao empatar capitais públicos que não tínhamos, portanto, fundando o endividamento que seria cobrado das gerações futuras, que são as gerações até 80, simplesmente nós produzimos a mais brutal desigualdade na distribuição de renda do mundo. Enquanto a humanidade estava empatando capitais públicos na reforma agrária, nós estávamos fazendo ferrovia. Enquanto a humanidade estava fazendo saneamento básico e moradia, nós estávamos fazendo telefonia com capitais públicos. E houve quem até, de forma sincera, embora algo cínica, o professor Delfim Neto, ali, muito jovem ainda, na década de 70, ele dizia, para justificar no debate acadêmico, que primeiro era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Essa é uma frase famosa dele. Mas o fato é que nós temos ainda a pior distribuição de renda
de todas as economias organizadas do planeta. E aí está a contradição do velho modelo nacional desenvolvimentista, e o problema é que ele morreu. Além de produzir esta contradição, fora muitas outras, ele morreu. E vale a pena a gente fazer a necrópsia desse cadáver, que não fizemos até hoje de forma correta, e vivemos com perplexidades ideológicas atrapalhando a nossa inteligência de apreciar o que está acontecendo com o Brasil para construir um novo futuro, a nova fórmula do futuro do país. Fazendo a necrópsia, né, pegando ali o cadáver e tal, nós vamos ver que o cadáver morreu de morte morrida e de morte matada. São duas as causas mortas, ambas cada qual a mais mortal, para não deixar de ser pleonástico. Primeiro, lembra que o modelo dependia umbilicalmente, ou seja, orgânica e conceitualmente, de fluxos internacionais de capital, dado que nós não fizemos a tarefa de construir poupança doméstica, de fazer o capital em casa. Pois bem, aquele capital de curto prazo, de longo prazo, barato, paciente, sumiu do mapa da humanidade. Com a eletronização do meio financeiro, o dinheiro tomou o nome de smart money. Smart money basicamente é dinheiro eletrônico, operados 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com garotos de 20 e poucos anos por trás de um computador, de uma tela de cristal líquido em Wall Street, arbitrando ganhos especulativos de curtíssimo prazo, worldwide, ou seja, mundo afora. Porque daqui a pouco, quando a gente for dormir aqui, está amanhecendo o dia na Malásia. E aí um título da Malásia abre, por alguma razão que não precisa explicar, só um exemplo, pagando um pouquinho mais do que estava pagando o título da Colômbia, ou do Brasil, ou da Argentina, ao fim da tarde. Aí o camarada faz ali um Ctrl-Alt-Delete, mexe ali numa geringoncinha e tal, e transfere 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões de dólares, desconstruindo o equilíbrio financeiro de todos os países que têm dependência orgânica de fluxos internacionais de capital. Começamos a farejar a contemporaneidade do problema brasileiro. Ou seja, o velho modelo assentou nossa estratégia orgânica de desenvolvimento na importação de capitais estrangeiros, de longo prazo e barato, e esse capital mudou para smart money, de curtíssimo prazo e de preços absolutamente impagáveis, dado o que tem acontecido. Nós temos que pagar mais, dependendo do nível de dependência, do que o que mais pagar no planeta para ficarmos com aquele quinhão especulativo. Hoje é o maior volume de dinheiro da história do capitalismo mundial, aí, e absolutamente criando ideologias, forçando a barra de conceitos, na verdade só querendo abrir espaço para se reproduzir, né? Daí vem o mito neoliberal, por exemplo, uma montanha de dinheiro querendo entrar em negócios que, não existindo na tradição da humanidade, precisa de ter todo um aparato ideológico, uma massa de propaganda para desmontar as mediações dos Estados nacionais e permitir que este capital se reproduza especulativamente no planeta. E essa é uma grande tragédia dos tempos modernos, ou é a grande tragédia. Segundo, lembram que este modelo dependia de ciclos de tecnologia que se sucediam com lentidão e paciência? Pois é, vocês mais do que ninguém sabem, isso mudou. Profunda e definitivamente. Hoje a tecnologia tem tal centralidade nos bens e serviços, tem tal aprazabilidade nos bens e serviços, tem tal dramaticidade na redução de custos e preços nos bens e serviços, que não é mais possível fisicamente haver competição entre ponta tecnológica e retardo tecnológico. E ao contrário do que a mistificação neoliberal afirma, e eu não digo isso como palavrão, eu digo isso como acadêmico para discutir e aceitar críticas e antagonismos, porque eu sei que eu estou na contramão. Hoje menos solitário, hoje muito menos solitário, porque a crise de 2008 praticamente eliminou qualquer defesa acadêmica desta mitologia que já era insustentável desde sempre. Mas para mim é um marco de economia política, não é um palavrão. Pois bem, ao contrário do que o mito neoliberal afirma, o domínio tecnológico não é global. Ao contrário, é uma variável instantânea da forma com que se educa seu capital humano, nação a nação. E aí a gente tem algumas tragédias. A escolarização média do brasileiro é inferior à escolarização da Argentina. Aí nós temos algumas tragédias. A escolarização média brasileira é menos de 1/3 da escolarização dos países centrais de domínio tecnológico.
Isto é a causa remota, mas a causa imediata é mais cruel, e mais tosca, e mais interesseira. É a imposição ao mundo de legislações de propriedade intelectual absolutamente draconianas e entreguistas que obrigam um país como o Brasil, por exemplo, hoje, pagar ao redor de 15 bilhões de dólares de royalties ao estrangeiro, parte substantiva disso com patente vencida, que a gente não consegue parar de pagar porque judicializa-se, etc., etc., e não se julga, porque são bilhões de dólares envolvidos nesta transação tenebrosa, para ficar no verso do Chico Buarque. Houston, we have a problem. O velho modelo produziu esta contradição e morreu. E agora o que é que acontece? Nós chegamos a 1980. E aí o que estava acontecendo com o Brasil? O modelo morre, mas o país não tinha uma democracia. Nós tínhamos um período autoritário, um domínio militar, uma ditadura, e nós outros, eu já estava taludinho, já estava brigando, né? Meu primeiro mandato foi em 82, eu tinha 25 anos, mas eu já estava no movimento estudantil há algum tempo, vinha falando com o professor que está hoje, né? E aí nós, o seguinte, nós precisávamos, para redemocratizar o país, nós precisávamos fazer um consenso muito amplo. E um consenso muito amplo não podia ser feito discutindo a economia política, porque a economia política é o centro do dissenso. É aí onde se decide o tamanho do Estado, que relação o Estado tem com a economia, se o Estado é ou não responsável pelo desenvolvimento, se a iniciativa privada tem ou qual, que tipo de regulação, e você tem 1 milhão de nuances, mas isto divide. E a causa da redemocratização do país, especialmente porque agudizou-se a crise econômica no colo dos militares, em função do colapso do velho modelo, e ainda teve o agravante da crise do petróleo, ali pelo meados da década de 70, o que acontece? Nós esquecemos o debate. Nós varremos o debate da questão de modelo econômico para baixo do tapete, porque aquilo nos dividiria. E celebramos um consenso rasíssimo. Anistia, eleição direta, constituinte. E aí deu para botar liberal-democrata, democrata cristão, social-democrata, comunista, ultracomunista, ultra-esquerda, todo mundo debaixo do mesmo consenso, não é? Porque o consenso era rasíssimo. Mas isso gerou, não é, uma coisa importante, porque estava correta a restauração da democracia, mas gerou um problema, que nós começamos a deformar a cabeça de toda uma elite política do país, que passou a se descuidar de refletir sobre a economia política, passou a considerar esse assunto dos técnicos, quando isto é a essência do debate político. Porque essa geração passou 15 anos lutando por anistia, eleição direta, constituinte. Primeira eleição direta nas capitais, depois eleição direta já, e perdemos, e aí fomos eleger o Tancredo, etc, etc. E a propósito, aí vem o componente Macunaíma, ou o componente da tragédia brasileira. Vocês sabem, o Sófocles talvez tenha sido o maior dramaturgo da história da humanidade. Não existiria Shakespeare sem Sófocles, que é um dramaturgo grego. Pois bem, se o Sófocles tivesse escrito uma tragédia em que um presidente da República, na redemocratização do país, depois de uma delicadíssima transição, se elege, a esperança toda na mão dele, e ele tinha conhecimento do que era necessário fazer, na véspera da posse morre. Se o Sófocles escreve essa tragédia, tu vai dizer assim, peraí, Sófocles, aí tu pegou pesado demais, não vai dar para acreditar não. Não vai dar para acreditar, ninguém vai ver essa peça aí e dizer, não, agora o Sófocles estava viajando, o Sófocles não sei com que tipo de coisa ele viajava, mas o Sófocles viajou nessa daí. Pois bem, aconteceu. Com licença que eu vou tirar o paletó, tá? O Brasil, na sequência, elege o Tancredo Neves, que tinha sido primeiro-ministro no João Goulart, que tinha sido ministro da Justiça do Getúlio Vargas, que conhecia a raiz do modelo nacional desenvolvimentista, que viu a morte do modelo, que quis administrar uma transição sem a intransigência de negar diálogo aos militares. Enfim, isso é uma história linda que vocês, se tiverem amanhã vontade de conhecer um pouco mais, é uma história muito recente do Brasil. O cara se elege numa delicadíssima transição e morre na véspera. Eu era deputado estadual já. Na véspera. Estávamos em Brasília para posse e ele morre. E aí, resultado, toma posse o Sarney, que era, vamos dizer, a transação por cima que nós temos costume de fazer, um velho representante do velho regime,
não entendia patavina do que estava acontecendo com o país, não compreendia nada, e nós outros todos tínhamos que acudir o Sarney, proteger o Sarney, porque era o fiador da democracia recém-conquistada. Sófocles, tu pegou pesado dessa vez, tu vai me pagar quando eu chegar lá. Viu? Pois bem, e aí o modelo que estava morto começa a ter sintomas de podridão. O mais eloquente sintoma de podridão foi um surto inflacionário gigante. A gente pode entender isso também, se vocês quiserem, na sequência. Então, o modelo começa a apresentar uma febre, né? O corpo doente, ali, moribundo, e apresenta-se uma febre grave, que é uma inflação altíssima. E aí, no mundo inteiro e nos manuais, quando acontece uma inflação alta, contra ela logo se produzem consensos e ou rupturas. E no Brasil nós passamos quase 30 anos com inflação altíssima. Por quê? Ao contrário dos manuais, a inflação no Brasil foi manipulada por uma burguesia. Agora financista, agora rentista, sabe aquele plutocrata rural, oligárquico do latifúndio? Agora virou um engravatado especulador financeiro. Então aqui se desenvolveu um mecanismo em que a inflação passa a ser um mecanismo de ganhar dinheiro para as elites. E um imposto perverso e não consentido sobre classe média e o povo trabalhador. E o fato é que nós atravessamos esse tempo todo. Aí chega o Plano Real. Eu fui ministro do Itamar Franco, ajudei a fazer. Como nós estávamos tratando de enfrentar uma febre, e todo mundo sabe, ou se não sabe, deve saber, é que quando a gente tem filho a gente fica sabendo mesmo, né? É que febre não é propriamente a doença. Febre é um sinal que o corpo manda, é um anúncio que o corpo faz para avisar que você está com uma infecção, está com um agente patógeno qualquer, grave, infeccioso e tal. Assim era a inflação do Brasil. Nós tínhamos um processo de um corpo moribundo, do velho modelo que morreu daquelas causas que eu já descrevi, e como não resolvemos a equação, não fizemos a cirurgia, não levamos o doente, ficamos adiando, resultado, a febre se apresenta. E nós, então, tratamos a febre. E tratamos a febre com o Plano Real, de uma forma muito séria, mas muito precária. Era necessário que a gente aperfeiçoasse as coisas, e o que é que acontece? Aí começa a tragédia contemporânea do Brasil. Eu vou parecer que vou resvalar aqui, contraditoriamente, a ideia de que nós não vamos reduzir o Brasil a coxinhas e mortadelas, mas é preciso agora examinar a coisa contemporaneamente. Então, o que é que faz o Fernando Henrique? Fernando Henrique toma posse e, ao invés de tomar as providências de levar o moribundo para a cirurgia, que todos sabíamos, ele sabia claramente, eu estava lá, eu ajudei a fazer, o Fernando Henrique começa a surfar na popularidade fácil de um ciclo de consumo que explode e gera popularidade muito fácil para os governantes. E aí vale a pena a gente entender isso. Para entender o Brasil contemporâneo, eu não sei se eu estou passando da conta aqui no horário, mas me apaixonei pelo auditório. Isso costuma acontecer, aí morreu. Eu tenho que me policiar. Então está todo mundo atento, eu mexo assim, as cabeças mexem. É muito gostoso de ver isso com professores. Com professor é bom demais isso. Né? Daqui a pouco vai ter campanha, aí você não vê mais nada, só zoada e confusão, ninguém fala nada que é sério. E lá vou eu para as musiquinhas também, os slow motion. Então eu estou querendo ter o meu prazer agora, conversando com gente inteligente, que é o que eu tenho mais prazer de fazer. Pois bem, por que acontece uma explosão de consumo? Ora, explico para vocês. A inflação no Brasil, como eu disse, era uma espécie de imposto. Quer explicar um exemplo? Eu era governador do Ceará e eu peguei todas as receitas do estado do Ceará e obriguei por lei proposta e aprovada na Assembleia do Estado que todos os saldos do Ceará se aplicassem numa conta única, hospedada em banco público. E, portanto, eu virei o Estado do Ceará o maior correntista do banco. Com este volume de saldo médio, naquela altura, eu obriguei o gerente, o diretor do banco, a remunerar o meu saldo médio pela taxa plena da CDI. Ou seja, a inflação no Brasil, que era 1% ao dia, eu tinha isso devolvido no fim do dia. Então eu ganhava ali 20%, 22%, 24% ao mês de receita financeira. Chamei os funcionários, que é a minha maior despesa do Estado, e fiz com eles um grande acordo, que encerrou 4 anos de confusão, de briga, de greves, etc, etc. Fizemos um acordo de reposição trimestral do valor nominal dos salários. Olha como é covarde. A minha receita indexada diariamente e a minha principal despesa só se corrigia de 3 em 3 meses. Que dia que eu queria que a inflação acabasse? Se não fosse uma sólida convicção ideológica. Assim os bancos.
Assim os supermercados. O supermercado não fazia cálculo de estoque e de rentabilidade no produto. O supermercado tinha só que fazer volume de dinheiro e botar na conta, no banco, no correntismo, na coisa. Então, quando isto se encerra abruptamente, esta renda fica na mão do povo, que, com toda razão, desconfiado, pensa que aquela mamata é só para ganhar a eleição. Com toda razão, diga sabendo a verdade, nos episódios todos que o antecederam. Resultado, vai ao consumo 24 horas depois. Anuncia-se a ruptura da inflação, o povão vai ao consumo imediatamente. E esse consumo, a produção não acompanha na mesma velocidade. Então você tem um ciclo curto, que é retomada de capacidade ociosa instalada, não sei o que e tal, em que as pessoas ficam muito felizes, acham que mudaram de patamar, agora estão consumindo eletroeletrônico, estão podendo dar entrada num carrinho e tal, em prestações, não sei o que e tal. Aí daí a pouco vem a interdição do velho modelo e crau, desce daí, negada, acabou a brincadeira. 3 anos depois, quebrou o país. E deu passagem ao Lula. Aí você tem de novo, né, com qualidade moral, política e com longevidade muito mais extensa, mas o fenômeno é rigorosamente o mesmo e as pessoas às vezes me entendem mal. Eu disparado penso que o Lula é melhor do que o Fernando Henrique por qualquer argumento que se queira considerar em nome do país. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte, a economia brasileira tem um problema estrutural que deriva da morte do velho modelo nacional desenvolvimentista, e as nossas energias políticas têm abordado isso de forma ciclicamente inconsistente, porque não se tratando das causas, tenta-se fazer a terapêutica da consequência, financiando ciclos de consumo que não se sustentam à luz do colapso do velho modelo. E aqui vai ficar mais claro. Quando o Lula toma posse, há um componente especulativo derivado da quebra do Fernando Henrique, e mais o medo de um certo mercado especulativo do Lula. E nós, então, tínhamos a taxa de câmbio, que seria equivalente, hoje você compra um dólar por R$ 3,11. Quando o Lula tomou posse, esqueça a inflação, olha o fenômeno. A taxa de câmbio estava em R$ 9,20, a valor de hoje. E aí o seguinte, agora o doutor agora foi passear lá fora e nos deixou aqui no auditório com a brocha na mão. Não, vamos conversar sobre taxa de câmbio. Isso não é e não poderá ser jamais conversa de economista. Por quê? Porque descobriu-se, e essa é a magia do real, que não se precisa tabelar preço, não precisa congelar preço. Basta que você entenda que existe um preço relativo na economia do mundo que mexe com todos os outros preços instantaneamente. Não demora muito, todos os preços acompanham este único preço, que é mais simples de você manipular, que é a taxa de câmbio, ou seja, o valor da sua moeda comparada com o dólar. Quer entender? Simplíssimo de entender, e a grande mídia não quer que o nosso povo domine esse assunto, porque aí está a safadeza, aí que está o nó da questão. Repare, a gente não compra dólar, mas a gente come pão, ando repetindo por aí afora onde anda. E pão é trigo. E o Brasil não produz trigo com suficiência. Resultado, para comer pão diariamente, a gente precisa comprar trigo do estrangeiro. Todas as transações com o estrangeiro se pagam em dólar. A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. O principal insumo do preço da passagem de ônibus é diesel. E o Brasil adotou a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e importar óleo diesel do estrangeiro em dólar. Então, eu não compro dólar, mas eu pago passagem de ônibus. Passagem de ônibus é uma variável do diesel, que é uma variável do dólar. Então, se o dólar sobe, a passagem fica mais cara, eu pago mais caro pela passagem. Eu não compro dólar, mas o povão compra remédio. Como nós não temos política industrial de comércio exterior, hoje a dependência do Brasil em matéria de química fina nos obriga a comprar 78% dos nossos remédios no estrangeiro. Olha aqui, 78% da química fina dos remédios que nós consumimos no Brasil vem do estrangeiro. Então eu não compro dólar, mas eu compro Tilenol, Sonrisal, Engov, né? Sexta-feira, hoje é dia de Engov, né? Vem tudo de fora. Resultado, eu não compro dólar, mas ao comprar o Engov, se o dólar sobe, o Engov sobe. E o Tilenol sobe, o Sonrisal sobe, né? E aí é o que aconteceu com o Brasil. Quando o Lula toma posse, o real está R$ 9,20 por $1, e o Lula faz as coisas direito, o Brasil começa a derrubar a taxa de câmbio a ponto de chegar. No dia que o Lula entrega para Dilma,
por R$ 1,75 o dólar. Olha o que é que acontece. Se o dólar sobe, a gente empobrece a capacidade de consumo. Subiu o dólar, subiu o preço da passagem. Mas se o dólar cai nesta proporção, a minha renda relativa, o meu padrão de consumo, sobe exponencialmente. E a população brasileira passou de ter que comprar remédio, pão, passagem de ônibus a R$ 9,20 para comprar a R$ 1,75, do ponto de vista de câmbio. Isto explica agora um ciclo de consumo absolutamente popularizante, eu digo mais, consistente, porque não foi o Lula que fez isso por maldade nenhuma, etc, etc, mas é uma imprudência imaginar que isto resolve o problema estrutural de modelo, como nós já veremos. Resultado, também esse ciclo de consumo foi atenuado por um ciclo exoticamente alto dos preços das mercadorias tradicionais que o Brasil produz. Os economistas chamam de commodities. Ou seja, o nosso padrão moderno de vida nos refere a um padrão de consumo que crescentemente e descuidadamente nós não estamos tendo condição de empreender para produzi-lo. Todo mundo aqui, outro dia eu fui falar, todo mundo aqui tem, aí um cara disse assim, eu não tenho. Então, salvo um ou outro, né? Todo mundo aqui tem um celular. Só acredita que apareceu um cara que disse, eu não tenho. Eu disse, meu irmão, eu quero um autógrafo seu, porque um dia eu chego lá também, que eu peço desagradável andar com o celular. Mas, tudo bem, todo mundo tem um celular, 100% importados. Já falei da química fina dos remédios, 80% importados. Os meios de diagnóstico médico, 100% importados. Parte substantiva dos derivados de petróleo, querosene, gasolina, lubrificante, importados. 80% do valor de um carro, mesmo montado aqui em São Paulo, a mecatrônica, onde está o coração econômico, o valor do carro, 80% importados. E assim o que acontece? Na hora que você expande o consumo, se apresenta um desequilíbrio monstruoso na conta do Brasil com o estrangeiro, que pressiona a taxa de câmbio para se desvalorizar, que é o filme que derrubou o Fernando Henrique. E é o filme que derrubou a Dilma. Quer ver? Vamos acompanhar aqui. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma cai, essa mesma tonelada estava sendo vendida para o estrangeiro por $38. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, o barril de petróleo, o mesminho, estava sendo vendido por $30. Resultado, o desequilíbrio externo aparece, foram 124 bilhões de dólares de buraco em 2013, e aí vem a marketagem, vem a ilusão, a falta de compreensão estratégica de que há um projeto que desafia o Brasil a desenhar, e nós então saímos para repetir a moda Fernando Henrique. Ganhamos a eleição com a mistificação de que deixa que eu chuto, deixa lá, isso vai dar tudo certo, o outro é que é o ruim e tal, não sei o que e tal, e no dia seguinte, tumba, 42% de desvalorização do câmbio, tudo passa a ficar mais caro. Lembra que ela pegou a 1,75? Quando ela foi derrubada, o câmbio estava 4 por 1. Então, ali em 6 meses depois da eleição, o povão perdeu mais da metade da capacidade de consumo. Renda relativa versus preços. E ainda achou pouco e meteu um tarifaço de 72% na reajuste da tarifa de energia elétrica em São Paulo, 47% no Rio de Janeiro, e isto apresenta uma miragem de inflação, e esta gente montou uma ilusão, que são desenhos institucionais estúpidos, de que nós vamos resolver essa equação de preço que sobe por causa de taxa de câmbio que muda, com taxa de juro. Cabe também aqui, para terminar, uma reflexãozinha. A taxa de juros tem um efeito importante para derrubar a inflação, quando e somente quando a inflação é causada por demanda maior do que a oferta. Então, repare bem, se eu tiver capacidade de produzir 100 carros e eu tiver 120 pessoas podendo comprar carro, o preço do carro vai subir, tem uma espécie de leilão, e os 100 de cima ganham para os 20 de baixo e cai fora. Isto é inflação de demanda. Se eu encareço o crédito, eu estou tirando parte da demanda. Isso pelos manuais, porque os manuais de Chicago não sabem o que é a Casa Bahia. Eles não compreendem o Ricardo Eletro. Não tem um manual de Chicago que saiba o que é, sabe, o Ricardo Eletro. Não sabe. Porque o Ricardo Eletro não é uma loja de vender, que ele me perdoe o merchandising, né? Não é uma loja de vender eletroeletrônico e eletrodoméstico, é uma financeira. O Ricardo Eletro manda um forno de micro-ondas para sua casa em 24 vezes sem juros. Mentira!
Quando você acabar de pagar, você levou um forno e pagou 2, no juro brasileiro. Então, e aí, veja bem, os manuais não entendem que a psicologia brasileira foi amoldada em décadas de inflação, de maneira que o povão não quer saber muito quanto custa mesmo. Ele faz um juízo apenas na expectativa de consumo excitada pela ideia de que aquilo é que faz alguém feliz. O povão só quer ver se a prestação no mês cabe na renda dele. Se a prestação couber, isso o Ricardo Eletro sabe fazer como ninguém. Então, vamos lá, o salário mínimo que consegue pagar R$20. Hein? Bota o flor de micro-ondas por R$20 a prestação. Nem que você pague 3, mas você leva, porque R$20 dá conta de tirar do meu salário mínimo e tal. Mas bem, aceitando para argumentar, né, eles atiram com taxa de juros e isso traz o país para o colapso fiscal onde nós estamos hoje. Bom, se isto for verdade, essa análise toda, eu gasto um pouco muito mais tempo nisso do que numa terapêutica, fica muito flagrante basicamente que o problema é de modelo, o problema é estrutural e nós precisamos organizar isto. E aí você tem algumas coisas. Por exemplo, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa e é uma caixa de Pandora de conflitos. Conflitos ideológicos, conflito político. Mas ou a gente fere o debate com este método, ou nós vamos simplesmente estar condenados a ver multiplicados esses gravíssimos problemas que estão nos inviabilizando como civilização respeitável. O Brasil hoje não tem um padrão civilizatório minimamente respeitável. Com todo o patriotismo e amor que eu tenho ao nosso país, este país comemorou a cifra macabra de 60 mil homicídios por ano. 8% dos quais são investigados apenas. Devíamos até falar isso muito baixo. Portanto, matar a gente no Brasil é atividade segura. Veja o que eu estou falando. Né? Nós temos quase 14 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos já mais de 10 milhões de brasileiros empurrados por biscate, para a informalidade, correndo do rapa, da repressão nas cidades por aí afora, ainda na antivéspera do crime aberto que está como um verdadeiro genocídio, matando jovens, pobres, negros, volto a repetir, caboclos, nos bairros de todas as cidades. Já falei na deseducação, já falei no hiato técnico-científico que nos afasta da ponta do mundo, ou seja, é uma civilização que neste momento, tendo vários elementos extraordinários, está fracassando. E nós não podemos deixar que as energias políticas do país se dissipem nessa superficialidade. Por exemplo, é fenômeno global, recorrente, que a perversão do rentismo global aproveita antevésperas de debates sucessórios em países de desenvolvimento retardatário, tentando, por exemplo, subtrair o debate dessa reflexão para um temário moral, por exemplo. Na reeleição da Dilma, o tema foi aborto. Lembram disso? Não. Lembram disso? Quem está ligado? Você tinha um problema estrutural grave já acontecendo, o desequilíbrio nas contas externas flagrante, a necessidade imperativa do país discutir alternativas, e eles conseguiram impor um debate pusilânime sobre aborto. Agora estão criminalizando expressões, diga-se a bem da verdade, boa parte dela de muito mau gosto, de expressões de arte e de cultura. Porra, quando o Miguel Ângelo fez o Davi, aquela figura extraordinária com o pênis flácido pendurado ali, provavelmente algum babaca do MBL da época, né, quis censurar. Né? Babacas existem em todas as quadras da humanidade. Então alguém diz assim, olha o que é que esse Michelangelo fez, tem que botar esse cara na fogueira e tal. E hoje parece que é uma expressão pacificada de arte na mais alto bom gosto e extraordinário. Portanto, nós temos que para que esta finalidade extraordinária, que é a liberdade de expressão, que a arte deve ter, porque a arte é que transgride a mente, a arte é que subverte as interdições e que nos fazem diferentes dos símios. Isso, afinal de contas, é cultura, identidade cultural e arte, né? Capacidade intelectual em abstrato de se expressar por qualquer caminho de expressão. E para que isso seja verdade, é preciso aguentar o custo de um mau gosto. Né? Quantos tentaram fazer coisa parecida e não saíram? Né? Quem olhou a primeira vez em Guernica do Picasso deve ter ficado, que monstrengo é esse? E você olhando aquilo, eu já vi pessoalmente, você dá vontade de chorar. E quem conhece a história, você vê ali, parece, consegue ouvir os gritos, né? Da primeira vez que se bombardeiam populações civis com os aviões experimentais do Hitler na cidade
né, da Espanha na Guerra Civil, nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Eu estou só fazendo uma digressão rápida aqui, porque eu não sou um neutro observador da cena nacional. É preciso que a gente se acautele e obrigue o país a discutir, impõe a todos os candidatos, a todos os partidos, o método de debater a saída. E aí, 3 grandes questões de transição, 3 grandes questões de fundo, e eu me sento para tentar responder questionamento de vocês. 3 grandes interdições. Primeiro, jamais prosperou a sociedade que não tenha por detrás dela um elevado nível de formação bruta de capital. Como já falamos sobre isso, eu repito aqui. O elemento central, estratégico, um dos 3 elementos centrais estratégicos de um projeto, e aí, professor, sua vocação, sua especialização tem a ver centralmente com isso. Como é que se desenha? Ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. No caso brasileiro, são flagrantes algumas pistas. Primeiro, temos que substituir o atual modelo tributário, que é dramaticamente regressivo, ou seja, cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais, por um modelo tributário mais progressivo, que desestimule a tributação sobre o consumo popular básico. Hoje, um cidadão que liga do celular para marcar uma visita de bombeiro, para consertar a torneira em casa, paga 30% de imposto sem saber. Não é brinquedo. O cidadão entra em casa, acende a luz ali, paga 30% de imposto. Ou seja, a carga tributária sobre os pobres no Brasil é 42%. E a carga tributária sobre os ricos no Brasil não passa de 12%. Então, evidentemente, fácil de falar, mas conceitualmente essa é a pista por onde deveríamos começar. Assim como o desenho previdenciário. Mas mercado de capitais, venture capital, uma série de coisas que a gente até fala em inglês, não é por pedantismo, é porque nem sequer o correspondente em português temos. Que é esse capital que criou, por exemplo, a Microsoft e a Apple. Que é um capital que não é de empréstimo, é um capital de risco e se associa a uma ideia de um jovem inovador e se associa no risco alto, porém dá alto potencial. E aí fracassa em 8 e ganha em 2. Esses 2 pagam 8 e mais 20. Pelo extraordinário capacidade. E assim a humanidade está crescendo. Segundo grande movimento, é preciso celebrar uma estratégia de desenvolvimento que afirme lucidamente, ou seja, com racionalidade, inteligência, espancando preconceitos e reducionismos ideológicos, a tal economia mista, que define o papel de um Estado poderoso, forte, musculoso, não balofo, não gorduroso, econômico, enxuto, socialmente controlado, com uma iniciativa privada convergente com a lógica produtiva e não com o rentismo e a especulação, que não produz um par de tênis. E convocar as universidades a produzir as respostas técnico-científicas que já estão mais ou menos nas prateleiras. Isso aqui é uma coisa que me anima no Brasil, é que o desastre é tão caricato que as soluções no Brasil estão menos complicadas do que, ou menos fisicamente improváveis de acontecer do que parece. E terceiro, a decisão de investimento em gente. Outro dia, uma agênciazinha dessas aí que serve aos bancos, vive acompanhando minhas palestras só as minhas, né? Para pegar os números que eu falo e tentar desmoralizar, para me apresentar como um cara ou impreciso ou mentiroso, ou sei lá qual é a intenção. E eu fiz um levantamento, na verdade tem muita gente me ajudando, e o Brasil tem metade das matrículas dos garotos de 18 a 25 anos que a Colômbia tem, ou pouco mais da metade. E aí eu falei isso numa palestra e tal. E aí a agênciazinha aí, que pertence ao Unibanco, e portanto ao Itaú hoje, assim, mentira. Segundo dados do ano 2000, a Colômbia tem igual ao Brasil, não sei o que e tal. Só que o estudo que eu recebi é do Banco Mundial de 15 dias atrás. E é verdade. E aí, chupa, né? Então, eu desmenti a agência de desmentido, né? De qualquer forma, eu não estou interessado em mostrar que eu sou preciso em estatística. Eu estou querendo dizer que o Brasil não fez a sua aposta em educação ainda. E eu quero ver quem me contesta. Não fez. O gasto por aluno ano no Brasil é ridiculamente baixo, a matrícula é ruim, a escola por média não presta, por isso que eu fico feliz de andar num centro de excelência como esse aqui, porque a média que se dá ao jovem brasileiro é um desastre. E nós precisamos fazer isso, porque também é uma premissa do modelo de desenvolvimento. Sem se falar em outras coisas. A virada exige uma consolidação das dívidas privadas, que hoje, por causa disso, o juro alto chegou no limite. A virada exige uma equação nova para as finanças públicas, eu já pontuei aqui os 2 movimentos na Previdência e no sistema tributário, e a virada exige um desenho que elimine esse desequilíbrio estrutural do Brasil com o estrangeiro.
Basicamente, nós temos que interromper a desindustrialização e veja o número. Em 1980, 30% da riqueza brasileira saíam da indústria. Hoje, 8% da riqueza brasileira saem da indústria. Nós voltamos ao que éramos em 1910. Então, todo o avanço relativo da Revolução de 30, do nacional desenvolvimentismo, já foi dizimado nessa estupidez com que nós estamos tangendo as coisas. Sim, porque a taxa de câmbio, quando facilita o consumo, inviabiliza a competitividade sistêmica do aparelho industrial do país. E o centro da crise é São Paulo, e a pista para a saída passa necessariamente pelo grande povo de São Paulo. Obrigado por sua atenção.